palavra do Senhor nessa noite, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Dos versos 11 a 13. Esse tem sido um texto que tem nos acompanhado a cada quarta-feira. Efésios 4, de 11 a 13. A palavra diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. Queria que você pudesse estender a sua mão para cá, orasse por mim nessa hora, para que eu venha ser um instrumento do Senhor para ministrar ao seu coração. Minha voz está um tanto quanto fanha, mas que isso não impeça você de ser ministrado nessa noite. Ore pela minha vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus eu recebo cada oração. E no nome de Jesus, Pai, que eu seja somente um instrumento do Senhor nessa noite. Que o Senhor fale à sua igreja, que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Hoje, meus amados, nós iremos falar sobre o dom do apóstolo. A palavra que nós compartilharemos hoje, ela se estenderá até a próxima quarta-feira. Então eu já estou aí deixando a dica para você, né, que essa palavra ela só será completada na próxima quarta-feira. Então você não pode faltar, em nome de Jesus, amém? Quando nós falamos sobre o dom do apóstolo, uma pergunta inevitável que sempre se faz é: os apóstolos são dons atuais? E o texto que lemos, ele já declara que sim, nós temos enfatizado essa verdade. No verso de número 13, quando a palavra diz que o Senhor deu apóstolos, né, profetas, evangelistas, mestres e pastores, a palavra vai dizer que no verso de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse texto ele fala para nós acerca de até quando esses dons eles foram dados. Então, fica muito claro para nós, uma vez que nenhum de nós ainda chegamos a essa unidade da fé, do pleno conhecimento de quem Cristo é, a unidade, a varonilidade perfeita. Então, a palavra nos declara que o dom do apóstolo continua sendo uma realidade para os nossos dias. Você pode dizer amém? E hoje eu quero abordar 3 aspectos com você acerca do dom do apóstolo. E primeiramente, nós queremos abordar o que nós temos chamado de posições hierárquicas. Eu quero continuar insistindo nisso, porque é importante que nós possamos compreender essa verdade. Como nós vimos, o governo da igreja está sob responsabilidade dos presbíteros, que também são chamados de bispos. São 2 palavras que falam sobre a mesma pessoa. Quando nós estamos falando do presbítero, nós estamos falando da pessoa propriamente dita e falamos da maturidade necessária para se ocupar um lugar de presbítero. Nós já discorremos sobre isso na quarta-feira passada.
E quando nós falamos sobre bispo, nós estamos falando sobre um cargo que é ocupado, sobre um lugar de supervisão que é ocupado por esse presbítero. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite é que não é o apóstolo ou qualquer outro dom ministerial que é apresentado como responsável pelo governo da igreja. Ainda que a palavra do Senhor tenha declarado que o Senhor deu esses 5 dons ministeriais para a igreja, o governo da igreja, ele está sobre os presbíteros. Você pode dizer amém? E nós precisamos compreender isso porque, por exemplo, a palavra do Senhor vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 12 que primeiramente Deus estabeleceu os apóstolos. E essa palavra, se ela não for bem compreendida dentro do seu contexto, isso pode nos levar a supor que a palavra está falando sobre uma questão de preeminência, ou seja, que o apóstolo ele foi estabelecido primeiramente pelo Senhor e por isso ele é mais importante. Mas não é isso que a palavra de Deus está declarando para nós, né? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, Paulo vai declarar que o Senhor coloca os apóstolos por último na igreja. Perceba, abra lá a sua Bíblia e confira comigo. 1 Coríntios capítulo 4, o verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Então nós percebemos que, se num texto a palavra do Senhor declara que os apóstolos eles foram colocados como primeiro, e num outro a palavra declara que eles foram colocados como últimos, e a palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra de Deus ela não está falando, dos apóstolos no sentido hierárquico como preeminência, como aqueles que vêm primeiro no sentido de serem mais importantes. Se você está me entendendo, diga amém. Porque você vai observar que a palavra do Senhor também vai declarar que no segundo lugar eles foram colocados como profetas, isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Agora, o que nós vamos observar aqui é que, curioso ou não, os apóstolos e profetas, eles eram aqueles que compunham o alicerce da fé cristã, do fundamento cristão. É o que declara a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, dos versos 20 a 22, eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Efésios 2, a partir do verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Perceba que a palavra de Deus se refere à igreja como um prédio, se refere à igreja como um edifício que tem uma pedra fundamental, uma pedra angular, e essa pedra, a pedra principal, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre ele nós somos edificados, assim diz a sua palavra, amém? Amém? Então, quando a Bíblia fala que eles lançaram o fundamento, apóstolos e profetas, a palavra está declarando que, além de anunciar a Jesus, eles também foram aqueles que estabeleceram verdades fundamentais, básicas da vida cristã, da vida da igreja. O que eu quero que você compreenda com isso, querida, é que o que a palavra de Deus está declarando, que tudo que nós vivenciamos acerca da fé em Cristo foi fundamentado, foi estabelecido, foi lançado pelos profetas e também pelos apóstolos. Amém? De maneira que a própria palavra de Deus ela vai declarar para nós que nenhum fundamento pode ser acrescentado àquele que já está posto. É muito importante nós entendermos isso, porque se você não entender essa verdade,
nós vamos acabar caindo no engano do diabo acerca de muitos que têm se levantado, tanto como profetas e até mesmo apóstolos, querendo lançar um outro fundamento, além daquele que já foi estabelecido pelo Senhor, conforme declara a sua palavra. Então, a Bíblia está dizendo para nós, amados irmãos, que eles lançaram esse fundamento, ou seja, eles foram aqueles que começaram a anunciar a Jesus Cristo. Eles foram aqueles que começaram a tornar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Eles foram aqueles que começaram a fundamentar as verdades básicas que regem a vida da igreja. Por isso a expressão, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Então isso não tem a ver com a primazia no sentido de hierarquia, mas tem a ver como que foram aqueles que começaram esse trabalho que nos alcançou. Amém? Eles começaram esse trabalho que nos alcançou e que nós vamos dando continuidade para que venha alcançar a vida de outros. Então entenda o que a palavra de Deus ela está declarando para nós, né? Os apóstolos declarados na palavra do Senhor, eles não são mais importantes do que qualquer outra categoria dentro do corpo de Cristo. E como é que nós podemos perceber isso na palavra do Senhor? Nós reconhecemos na palavra de Deus que os apóstolos, eles se submeteram a outros ministérios. Porque se de fato eles fossem, o último grau na escala, se eles ocupassem o topo da escala, todos os demais ministérios tinham que se submeter a ele, e ele não se submeteria a absolutamente ninguém. Imagine uma empresa onde você tem o seu presidente, que é aquele que vem gerindo toda a empresa. Então certamente todos os empregados, eles são subordinados ao presidente. Mas o presidente, o dono da empresa, a ninguém ele vai se subordinar, porque ele é dono, porque ele é o cabeça. Amém? Você está me entendendo? E nós vamos perceber na palavra do Senhor que não era assim em relação aos apóstolos. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, o verso número 14. Atos, capítulo 8, o verso número 14. A palavra diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Diga amém. Aqui a palavra fala de Pedro e João, dois apóstolos do Cordeiro. A palavra fala de Pedro e João que eles andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram um dos 12. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai declará-los ou identificá-los como aqueles que eram colunas da igreja de Jerusalém. E diz o texto que quando esses apóstolos eles estavam reunidos em Jerusalém, eles ouviram falar acerca daquilo que o Senhor estava fazendo em Samaria. E então prontamente diz a palavra que eles se levantam e eles são enviados para verificar se as coisas de fato elas eram como eles estavam ouvindo. Então nós percebemos aqui uma equipe apostólica, a equipe dos 12 de Jesus, e eles estão enviando a Pedro e João até Samaria, as duas colunas da igreja. Agora eu queria que você observasse comigo Atos capítulo 13. A palavra fala do Espírito separando Paulo e Barnabé. Observe comigo. Atos capítulo 13, versos 2 a 4. A palavra diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E o verso 1 diz assim: olha, havia na igreja de Antioquia
profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. Observe que na igreja de Antioquia havia pastores e mestres. Diga comigo, pastores e mestres. E a Bíblia diz que quando eles saem nesta missão, Paulo e Barnabé, eles saem na categoria de enviados. Eles foram enviados. E a palavra enviados aqui no original é apóstolos. Então eles foram enviados. Então justamente isso, o apóstolo significa aquele que é enviado. Então observe que a partir dessa viagem missionária, a Bíblia vai chamar os dois, Barnabé e Paulo, de apóstolos do Senhor. Veja isso lá em Atos capítulo 14, o verso de número 14. Atos 14, 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Então, como apóstolos, eles foram enviados por uma equipe que não estavam no dom apostólico. O que eu quero que você compreenda aqui comigo, que quem é que envia Paulo e Barnabé como apóstolos? É a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, naquela época, ela era composta por pastores e mestres. Então, os pastores e mestres, eles reconhecem na vida de Paulo e também na vida de Barnabé o apostolado. E então eles, quando eles estão orando, diz a palavra do Senhor, e também jejuando, que o Espírito do Senhor disse: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E eles são enviados. Então, o que eu quero que você compreenda aqui, falando ainda dessa questão da hierarquia, que nós vamos observar aqui apóstolos se submetendo a pastores e mestres. Amém? Então isso nos faz compreender, nos faz observar, nos faz notar de que de fato no reino ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um ocupa o seu lugar no corpo. E aqui nós percebemos de fato os apóstolos se submetendo a esse grupo na igreja de pastores e mestres. Amém? Então aqui nós vemos o dom apostólico se submetendo àqueles que o enviaram. E a Bíblia vai dizer para nós que logo depois, quando eles voltam, quando eles regressam dessa viagem missionária, eles vão prestar contas. Então mais uma vez eu quero enfatizar isso para você. Porque olha, infelizmente, por uma falta de compreensão ou por uma falta de conhecimento bíblico, muitos vão entender o apostolado como sendo talvez o último grau a se chegar no corpo de Cristo. De maneira que o apóstolo, ele é tido como aquele que é o mais importante, é como se fosse o grau máximo que alguém pode alcançar dentro do corpo de Cristo. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, mais uma vez, eu enfatizo para você acerca dessa questão hierárquica, que o apóstolo, ele não é maior, como ele também não é menor do que qualquer outro dentro do corpo de Cristo. Amém? No segundo lugar, é importante reconhecermos os diferentes níveis de apóstolos. Amados irmãos, não tem como nós olharmos para o Novo Testamento e enxergarmos uma única categoria de apóstolos. E isso também precisa ser distinguido. Quem é chamado de apóstolo no Novo Testamento? Em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 3, verso 1. Se você pode, acompanhe comigo. Hebreus capítulo 3, o verso de número 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Diga amém. Então, olha, obviamente Jesus exerce o apostolado primário, ele é o apóstolo primaz. E é a partir dele que todos os demais apóstolos, eles vêm a ser estabelecidos. Então, a palavra é muito clara quando diz assim acerca de Jesus, olha, que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Então Jesus está indiscutivelmente acima de todos os demais. E quanto a isso, nós não temos muito o que discutir. Porque certamente todos nós cremos assim. Diga amém. Num segundo lugar, a Bíblia fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. E esses 12 apóstolos, eles também exercem um pastorado, um apostolado distinto dos demais. Amados irmãos, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 14, a Bíblia vai falar da Nova Jerusalém, da cidade santa. A Bíblia fala de 12 apóstolos que são colocados sobre essa cidade, sobre a cidade santa, sobre a Nova Jerusalém. E esses 12 apóstolos são os 12 apóstolos de Jesus, amém? Então nós precisamos entender, olha, nós vamos falar mais adiante acerca do apostolado hoje, de que ainda existem apóstolos hoje, mas o fato é que nenhum desses ocupará esse lugar que indiscutivelmente pertence aos 12 apóstolos de Jesus. Diga amém. Não há outros nomes além destes. E é interessante, né, que é evidente que há algo distinto nesses 12. Observe Mateus capítulo 19, o verso 28. Mateus 19, verso 28. Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor está falando aqui com os seus 12 apóstolos. Ele está dizendo que no final de todas as coisas, no dia da revelação, eles se assentarão com Ele para trazer juízo sobre as 12 tribos de Israel. Então ele está dizendo aqui que todo ministério, nem todo ministério apostólico vai ter um trono, mas esses 12 têm. Amém? Você está compreendendo isso comigo? Glória a Deus. Então olha, Jesus faz uma relação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos do Novo Testamento. E agora você vai poder compreender o que é que a Bíblia fala lá em Apocalipse dos 24 anciãos, dos 24 tronos. Então o Senhor está falando das 12 tribos de Israel, o Senhor está falando dos 12 apóstolos do Cordeiro, 24 tronos, 24 anciãos, o que compreende a igreja toda, que vai desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Você pode dizer amém? Então há uma representatividade da igreja a partir destes. Agora, algo que precisamos entender. Pastor, e o que é que a gente faz com Judas? Porque Judas era um dos 12 e ele se perdeu. Não é verdade? Então, será que vai ficar faltando alguém lá? Será que um trono vai estar vazio? Será que algum de nós vai poder concorrer a esse trono? Será que vai ter uma eleição? Né? Como é que vai ser lá para que alguém possa assumir, né, essa cadeira? Vamos ver lá o que diz a Bíblia em Atos capítulo 1, verso número 15 a 28. Atos capítulo 1, a partir do verso 15. A palavra diz assim, olha: naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto,
É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio. Aqui é o Urim e o Tumim, viu, irmão? E a sorte caiu sobre Matias e foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Você pode dizer amém? Amados, é interessante nós observarmos aqui a descrição da palavra do Senhor. Porque a palavra diz assim, olha, ficou vazio o seu lugar, cumpriu-se a palavra, Judas se perdeu, e alguém agora precisava ocupar esse lugar. E observe que há um critério estabelecido. E o critério estabelecido é, olha, tem que ser um daqueles que acompanham o nosso Senhor Jesus Cristo desde o começo, desde o batismo de João até a sua ressurreição. E aqui eu quero abrir um parêntese. É por isso que, a partir desse texto, que aqueles que não creem que o apostolado é para os nossos dias, declaram, não pode mais haver apóstolo. Por quê? Porque a palavra aqui diz que para que você seja um apóstolo, você tem que acompanhar a Jesus desde o batismo de João até a sua ressurreição. E certamente nenhum de nós cumprimos com essa obrigação, não é verdade? Nenhum de nós. Mas o fato é, aqui o texto está falando dos 12 apóstolos do Cordeiro. A palavra está falando daqueles que andaram com Jesus, da sua equipe apostólica, da sua equipe ministerial, dos seus apóstolos. E de fato já havia uma palavra que dizia, uma profecia que declarava, é preciso que alguém ocupe o seu lugar. Alguns até vão declarar que a maneira como os apóstolos fizeram essa escolha foi uma escolha errada, porque quem deveria ter sido escolhido deveria ter sido Paulo e não Matias. Certamente quando você vai observar, irmão, Paulo, ele tem muito mais destaque, talvez muito mais relevância, é muito mais conhecido do que Matias. Eu não sei se você vai ver o nome de Matias em nenhum outro lugar da Bíblia além daqui. Mas o fato é, Matias, ele foi uma das testemunhas que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua ressurreição. Ele esteve lá. Ele cumpria com as obrigações para que de fato ele pudesse ser enquadrado nessa equipe apostólica. Por isso, alguns vão dizer que foi um grande erro. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você entenda aqui que não há nenhuma menção nas Escrituras que o dom apostólico, ele não continuaria servindo a igreja. A palavra diz, nós começamos aqui lendo esse texto, que o dom do apóstolo, ele foi dado para a igreja até que a igreja ela possa chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, a perfeita varonilidade, né? E nenhum de nós chegamos a essas qualificações. A igreja do Senhor ainda não chegou a essa qualificação. Então, o dom do apóstolo ou do apostolado continua sendo uma realidade para os nossos dias. Você pode dizer amém? Então, como é que nós podemos saber que o ministério apostólico ele transcende os 12 que andaram com Jesus? Como é que nós podemos comprovar nas Escrituras, para não ficar somente na minha palavra, que de fato o dom apostólico é para os dias de hoje? A Bíblia mesmo chama outras pessoas de apóstolos. Nós já lemos aqui nessa noite, lá em Atos capítulo 14, verso 14, quando a palavra fala acerca de Barnabé e também de Paulo, apóstolos de Jesus. Ora, mas eles não estiveram com Jesus. Você já vai ver, por exemplo, na conversão de Paulo, Jesus Cristo já havia sido morto, ressuscitado e ascendido aos céus. E a palavra diz que ele se coloca no caminho quando Paulo está indo para Damasco para prender cristãos, para matar cristãos. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, olha, eu sou Jesus a quem você persegue.
Então Jesus tem uma aparição, mas ele não acompanhou Jesus desde o seu batismo e até a sua ressurreição. Logo, Paulo não se enquadra nessa categoria e Barnabé também não. Mas a palavra está declarando que eles são apóstolos do Senhor Jesus. Mas não somente esses. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 2, a palavra afirma que a igreja do Senhor pôs à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. Agora pense comigo, se a igreja daqueles dias, ela acreditasse que somente os 12 podiam ser apóstolos, qual a necessidade de colocar alguém à prova para ver se é ou não apóstolo? Você está compreendendo comigo? Amém? Então, se existia uma prova, né, não no sentido de uma prova escrita, mas se existia uma prova, se existia, sabe, algo que era observado na vida daqueles que eram apóstolos para testificar se de fato eles eram apóstolos, e a palavra está dizendo, eles foram colocados à prova e foram vistos que não eram apóstolos, ou seja, eles não faziam parte do grupo apostólico. Então nós percebemos que Jesus, ele é o nosso apóstolo primaz, amém? Nós percebemos que Jesus, ele também compõe uma equipe de apóstolos que são os seus 12, são os 12 apóstolos do Cordeiro, mas nós também vamos encontrar uma terceira categoria de apóstolos nas Escrituras. Paulo se enquadra nessa categoria. Paulo é chamado de apóstolo. Paulo não era dos 12, como nós já dissemos, mas foi chamado de apóstolo. É interessante que Paulo sempre inicia as suas cartas declarando essa verdade. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e então ele descreve o restante daquilo que o Senhor lhe mandava comunicar às igrejas a quem ele enviava as suas cartas. Então, Atos 14, como nós já declaramos, fala sobre Paulo e Barnabé, que eram apóstolos do Senhor, mas não somente esses. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, verso 7. A palavra diz assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. É interessante, amados, porque aqui, olha, Paulo está falando de duas pessoas que já estavam em Cristo antes dele e que também os chama de apóstolos. Eles eram proeminentes entre os apóstolos. Há uma outra versão que declara essa verdade. Então, tanto o Andrônico quanto o Júnias, apesar de Júnias aqui ser uma palavra que para nós é feminina, mas aqui é no masculino, né? Eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo fala do apóstolo Tiago. Observe lá comigo. Gálatas capítulo 1, 18 e 19. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi 2 apóstolos, no plural, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. É o que diz aqui a sua palavra. Então, olha, ele faz questão de afirmar que Tiago, irmão do Senhor, é o apóstolo que ele encontra quando ele está lá juntamente com Pedro. Agora eu quero lembrar a você, irmão, apesar de Tiago ser irmão do Senhor, ele não compunha a equipe ministerial de Jesus. Aliás, na verdade, você vai ver que num dado momento eles nem acreditavam que Jesus era o Messias. Você lembra daquela ocasião quando Jesus está lá, né, e ele diz assim: olha, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que seguem a minha voz. E diz a palavra que Tiago, a essa altura, ele nem mesmo cria em Jesus. Mas aqui, a palavra de Deus está dizendo que ele é um apóstolo do Senhor. Esse Tiago não é o irmão de João, que Herodes matou à espada, nem mesmo um dos 12 apóstolos. É o que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Várias pessoas são assim chamadas de apóstolos nas Escrituras
além dos 12 de Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 6 a 9, Paulo vai declarar para nós que Apolo também é apóstolo com ele. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 6 a 9. A palavra diz assim: meus irmãos, eu apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que você é que tem que não tem recebido? E se recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 9, quando Paulo diz assim: olha, porque me parece que Deus pôs a nós quem? A mim e a Apolo, apóstolos do Senhor Jesus, em último lugar. Então Paulo está falando dele e também de Apolo. Você vai perceber que Apolo, ele é alguém que tem uma grande proeminência entre os coríntios, na igreja de Corinto, a tal ponto que alguns vão dizer assim: olha, eu sou do grupo de Cefas, do grupo de Pedro, eu sou do grupo de Paulo e eu sou do grupo de Apolo. Então, assim como Pedro, assim como Paulo, Apolo também era um apóstolo do Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Filipenses capítulo 2, verso 25 e 2 Coríntios capítulo 8, verso 23, nós temos a palavra grega apóstolo, que aqui foi traduzida de um modo diferente. Ela é traduzida como mensageiro, mas no original apóstolo. Vamos observar esses dois textos. Filipenses 2, 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. A palavra mensageiro aqui no original é apóstolo, é o enviado do Senhor. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Mais uma vez, a palavra mensageiro aqui no original é apóstolo. Então, essas duas menções fazem referência aos apóstolos da igreja de Cristo. Irmãos, o que é que eu quero que você possa compreender aqui comigo? É que a palavra de Deus ela é muito clara para nós quando ela declara que além dos 12, na própria palavra, muitos outros foram levantados como apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade que eles se distinguem dos 12. É verdade que os 12 apóstolos do Cordeiro, eles tiveram uma missão distinta quando foram chamados, comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos compreender é que, ainda que os demais tenham exercido um papel diferente, eles também são apóstolos do Senhor. E eu quero destacar aqui, desses que não eram dos 12, Paulo e Tiago, porque eles também aparecem como apóstolos de fundação. Porque você vai observar, irmãos, que olha, mais da metade do Novo Testamento escrito foi escrito por Paulo. E quando nós estamos falando de apóstolos de fundação, nós estamos falando daqueles que estabeleceram doutrinas que até hoje regem a vida da igreja. Tiago, irmão do Senhor, também escreveu a sua carta, a carta que nós conhecemos e está nas Escrituras Sagradas. Então, olha, nós estamos falando isso porque
alguns vão dizer que o apostolado é um dom de fundação e por isso ninguém mais pode ser apóstolo. Ninguém mais pode exercer o apostolado nos nossos dias. Algo que até então não era tão comum, né? E na verdade, quando você vai observar assim, olha, é aquela coisa assim de você observar a Escritura e você querer somente tomar aquilo que te convém. Porque olha, quando a palavra diz assim, o Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e mestres. Você vai perceber que os pastores, eles continuam presentes, os mestres, eles também estão presentes, os evangelistas, eles também estão presentes, mas por alguma razão que não se sabe explicar qual, né? Simplesmente profetas e apóstolos. É como se eles tivessem sido retirados do meio da igreja. Mas graças a Deus a palavra tem se cumprido e nos últimos dias nós temos visto um ressurgir tanto do ministério apostólico como também do ministério do profeta. Você pode dizer amém? Então, nós precisamos entender que ainda que esses apóstolos, Paulo, não vou colocar Paulo, mas Barnabé e muitos outros que foram mencionados aqui, eles não sejam apóstolos no sentido de fundação, mas nós precisamos entender que no sentido de estruturar e de organizar igrejas, o dom apostólico ele continua presente nos nossos dias. Você pode dizer amém? Por exemplo, para se tornar mais claro para você, para nós finalizarmos hoje, é exatamente aquilo que nós fazemos em um buzeiro. Nós chegamos num lugar onde a palavra do Senhor não era conhecida, onde a palavra do Senhor nunca antes havia sido pregada, e ali nós começamos então a estabelecer as verdades do Evangelho. Nós começamos a comunicar as grandezas de Deus. Nós começamos a tornar o nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Então nós começamos ali então a estruturar. Nós começamos a organizar uma igreja. E o que é isso senão um pleno exercício do apostolado na prática? Vocês estão me entendendo? Amém? Então, ainda que não seja no sentido de fundação, porque olha, nós não vamos por outro fundamento sobre aquele que já está posto, mas sobre aquilo que já está fundamentado, nós vamos então estruturando e nós vamos então expandindo o evangelho do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então aquilo que nós vimos hoje, primeiro, numa posição de hierarquia, o apóstolo não é maior, o apóstolo não é menor do que absolutamente ninguém. Nós entendemos também que aqueles 12 apóstolos do Cordeiro, eles foram escolhidos pelo Senhor e ocuparam um lugar distinto no reino, mas o Senhor continua levantando até os nossos dias homens que são chamados com o dom do apostolado para estruturar e para fazer expandir o reino do Senhor. Se você está me entendendo, diga amém. Então, porque é tão importante, amados irmãos, nós compreendermos isso, para que nós não acabemos confundindo as coisas e sendo levados, sabe, por qualquer vento de doutrina que queira dizer o contrário. Então, a partir de hoje, se você não sabia, você agora está sabendo, e você tem a palavra de Deus como seu respaldo, como seu fundamento, para se qualquer pessoa quiser levantar e dizer para você que não existe mais apóstolo nos nossos dias, você agora tem fundamento para dizer que essa pessoa está errada, porque a palavra de Deus, ela afirma que os 5 dons ministeriais, eles foram dados até que, como diz a palavra lá em Efésios capítulo 4, o verso de número 13. E como nós comprovamos aqui, e você pode ver que além de Jesus, que é o apóstolo primaz, além dos 12, o Senhor levantou muitos outros na sua palavra que também foram chamados de apóstolos. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar.